Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. É hora de conferir aqui na TV Justiça. É o Plenárias que começa agora. Hoje com os destaques das sessões dos dias 5 e 6 de novembro de 2014. Karina, portanto, abrindo os trabalhos deste mês de novembro no plenário do Supremo, houve vários julgamentos, mas na verdade eu acredito que os principais destaques foram exatamente aqueles que tomaram mais tempo em termos de debates no plenário do Supremo Tribunal Federal, tanto na quarta quanto na quinta-feira. Diríamos que foram dois temas centrais que foram as discussões dessa quarta e dessa quinta-feira. Na quarta-feira, os recursos extraordinários do ex-senador Luiz Estevão acabaram tomando a grande parte da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, principalmente na primeira parte, e logo depois uma discussão acerca de envolvendo o direito tributário e principalmente a tributação das empresas cooperativas. Na quarta-feira, houve o início do julgamento com a apresentação dos relatórios e as sustentações orais, e na quinta-feira, como prometido pelo ministro Ricardo Lewandowski, a retomada com o voto dos ministros relatores nesse tema tributário envolvendo cooperativas e o voto dos demais. Ao finalzinho da sessão plenária, julgamentos bastante rápidos de várias ações diretas de inconstitucionalidade em que se alegava principalmente usurpação de competência privativa ou da União ou do Poder Executivo para legislar sobre determinados casos. 2 leis foram declaradas inconstitucionais e 3 ações diretas de inconstitucionalidade acabaram sendo julgadas improcedentes. Mas os temas de destaque é justamente a possibilidade ou não, e essa discussão girou em torno dos recursos extraordinários, como eu disse, apresentados pelo ex-senador Luiz Estevão, se o Supremo Tribunal Federal, se o ministro monocraticamente pode decidir pela baixa dos autos e o início imediato, o cumprimento imediato da pena que foi aplicada pelo Poder Judiciário, sem uma decisão do colegiado, ou seja, de todos os ministros. Se ele pode determinar isso de forma monocrática, e os ministros do Supremo acabaram decidindo que essa é a jurisprudência que tem sido firmada na Corte, que diante da iminência do alcance da prescrição da pretensão punitiva, ou seja, na iminência daquele processo ou daquela pena aplicada não poder ser cumprida, pode sim, monocraticamente, o ministro do Supremo determinar a baixa imediata, o início imediato do cumprimento da pena, assim como decidiu o ministro Dias Toffoli nesses recursos extraordinários em que se pretendia, de uma certa forma, derrubar essa decisão do ministro Dias Toffoli. Então, confirmada a jurisprudência nesse caso e também dando procedência a 2 recursos extraordinários na matéria tributária que nós vamos ver ao longo do programa. E curiosidade em relação à matéria tributária, que é a questão das cooperativas, é que o julgamento começou na sessão plenária da quarta-feira e prosseguiu na sessão plenária da quinta. Mas vamos fatiar os assuntos na sessão plenária da quarta-feira. Entre os destaques, a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, que considerou os pedidos apresentados em recursos como protelatórios, mantendo a prisão do ex-senador Luiz Estevão. No plenário do STF, o advogado do ex-senador pediu a cassação da ordem dada em setembro pelo ministro Dias Toffoli, que determinou a baixa dos autos à origem. A defesa afirmou que só é possível considerar o processo transitado em julgado quando se esgotam todos os recursos. Alegou também que não houve juízo de admissibilidade em 2 pedidos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça. O que foi devolvido à competência do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, melhor dizendo, foram apenas 2 dos recursos. O terceiro recurso, até hoje não houve o juízo de admissibilidade sobre ele. Entende a defesa que, ainda que tudo que se diga, ainda tudo que possa ser dito pela defesa, possa ser afastado, essa questão é intransponível. Para o Ministério Público Federal, a decisão do relator não ofende o princípio do juiz natural, como alegado pela defesa. O MPF manifestou pela manutenção da decisão monocrática, que considera constitucional. O Ministério Público entende que não há ofensa nenhuma ao juiz natural, porque isso está colocado no regimento do STJ. Pelo Supremo Tribunal Federal, já é adotada essa orientação da possibilidade do relator, ao reconhecer que o recurso é procrastinatório, de ele poder dar seguimento, né, devolver os autos e, em
independentemente da publicação do acórdão e, com isso, baixando os autos, ocorre o trânsito em julgado. O ministro Dias Toffoli afirmou que é legítimo o relator determinar o trânsito em julgado de recursos que considerar meramente protelatórios. Entendeu ainda que houve abuso no direito de recorrer. A decisão foi pelo não provimento do agravo regimental. Dúvida não há de que a questão é objeto de jurisprudência, a meu entender, dominante nesta Corte. Dessa feita, longe de constituir afronta aos princípios da colegialidade e do devido processo legal, trata-se de algo legítimo, a possibilidade do relator decidir monocraticamente a questão, dado o abuso do direito de recorrer e o risco eminente da prescrição. Ressalte-se, ademais, que a alteração promovida pela Lei nº 11.596/2007, no inciso 4 do artigo 117 do Código Penal, fazendo constar como marco interruptivo da prescrição os acordos condenatórios recorríveis e nada altera o entendimento firmado na decisão monocrática. Com efeito, o STF, bem antes desta alteração legislativa, já entendia que o acórdão de segundo grau que majora a pena interrompe a contagem da prescrição. E aí cito julgados nesse sentido anteriores à reforma da legislação. Com esse mesmo enfoque ainda, cito o HC 67.994, primeira turma, relator ministro Sidney Sanches, que deixou essa Corte em abril de 2003, e a lei é de 2007. Portanto, a reforma promovida na Lei 11.596 de 2007 não alterou esse prisma, não havendo que se falar em novatio legis imperios. Por fim, entendo que os argumentos trazidos na espécie não são capazes de alterar as minhas convicções, com a devida vênia daqueles que vierem a entender em contrário, de que aqui, no caso, houve abuso do direito de recorrer pelo requerente, cujo escopo foi obstar o trânsito em julgado da condenação e, assim, postergar a sua execução, alcançando-se a prescrição. Por tudo quanto exposto, senhor presidente, resolve esta primeira questão de ordem no sentido de não conhecer dos pleitos formulados na petição avulsa número 46.702 de 2014, a qual, no meu voto, proponho que seja devolvida aos seus subscritores, uma vez que já exaurida a prestação jurisdicional pelo Supremo Tribunal Federal. É assim que voto, senhor presidente. O voto do relator foi acompanhado pelos demais ministros. O ministro Luiz Roberto Barroso se declarou impedido de votar. Isso certamente, no caso concreto, vai comprometer outros princípios importantes, como, por exemplo, o princípio do monopólio da jurisdição, que tem como consequência natural o dever do Estado de prestar jurisdição efetiva em tempo útil e adequado. O princípio da duração razoável do processo, que tem como contrapartida o dever de todos de não utilizar de mecanismos procrastinatórios para o desfecho do processo. O próprio princípio do devido processo legal, que não comporta certamente recursos abusivos. Então, há aqui no plano prático uma colisão de todos esses valores. Por isso que a questão não pode ser simplesmente julgada no plano formal. É preciso construir uma solução para estabelecer uma convivência a mais harmônica possível, no caso concreto, com todos esses princípios. E me parece que é isso que foi feito no caso, e é isso que o Supremo faz, quando, julgando em bases declaratórios, determina a imediata baixa, independentemente do trânsito julgado. O que o Supremo está dizendo? Ele está dizendo, nesse caso, que não se pode levar à falência da função jurisdicional em nome do princípio da presunção da inocência. Ele não pode chegar a esse ponto. Quer dizer, o próprio princípio da presunção da inocência, ele não pode ter essa consequência extremada de permitir recursos sobre recursos, indefinidamente. É isso que o Supremo tem feito. Me parece que essa é a construção que foi feita no caso. Se poderia, ao invés de dizer o relator pode monocraticamente julgar e decidir, se poderia construir uma outra espécie de solução. Quem sabe, uma solução que não desse efeito suspensivo à execução da pena, em caso de recursos procrastinatórios, que seria a mesma coisa, ou, quem sabe, uma solução que não reconhecesse o efeito obstativo
do trânsito julgado, em caso de recursos procrastinatórios. Enfim, todas são soluções que acho que têm que ser construídas, no caso concreto, para superar esse conflito entre essa, vamos dizer, extensão ampla e amplíssima, eu diria, do princípio da presunção da inocência, com esses outros princípios constitucionais. De modo que, nessa visão não formal, que é fundamental no caso como esse, me parece que é legítima a decisão do relator e por isso eu acompanho. O reconhecimento do caráter abusivo do recurso utilizado pela parte, cuide-se, insisto, de parte pública ou como na espécie, de parte privada, não deve impedir que se forme, no caso, a própria autoridade da coisa julgada. Mostrou claramente o senhor ministro relator que não há que se falar, no caso, em novatio legis impeius, mesmo porque o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, longe de meramente confirmar uma condenação, exacerbou-lhe o quantum penal imposto. Isso autoriza a incidência dos precedentes da Corte, no sentido de que o acórdão do tribunal que julga determinado recurso interposto pelo Ministério Público e que aumenta a pena, interrompe a prescrição. Não se cuida de acórdão meramente confirmatório, sem qualquer inovação de anterior condenação criminal. E quando isso ocorre, a nova contagem do lapso prescricional, o termo inicial, o dies a quo, inicia-se a partir do julgamento mesmo e não da ulterior publicação do acórdão. Enfim, senhor presidente, a mim me parece que o eminente ministro relator bem examinou a questão e decidiu corretamente. Também entendo que se mostra lícito ao relator, agindo monocraticamente, reconhecer o caráter protelatório de determinado recurso, inclusive em sede processual penal, como na espécie, e determinar as providências que foram, no caso, ordenadas por Sua Excelência. Eu, portanto, acompanho inteiramente o douto voto do eminente ministro Dias Toffoli. Luiz Estevão foi condenado pela Justiça Federal a 3 anos e 6 meses de prisão por falsificar documentos. O objetivo era justificar o valor gasto na construção do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo e liberar os bens bloqueados pela Justiça. Depois de determinar a baixa dos autos, o relator do processo, o ministro Dias Toffoli, determinou em setembro o cumprimento imediato da pena. Com o não provimento do recurso pelos ministros do STF, o ex-senador permanece no presídio da Papuda, em Brasília, para onde foi transferido na semana passada. O plenário também iniciou o julgamento de 2 recursos extraordinários que tratam da incidência das contribuições de PIS e COFINS sobre as cooperativas. Após a sustentação oral dos advogados, o julgamento foi suspenso. Pois é, e a questão das cooperativas, ela voltou a julgamento na sessão plenária da quinta-feira. Mas antes, vamos voltar aqui na questão do julgamento dos recursos extraordinários apresentados pelo ex-senador Luiz Estevão. Poderíamos resumir da seguinte forma: o direito à defesa ela é uma garantia, inclusive, constitucional. Aliás, ela é básica no direito moderno, mas não pode abusar. Exatamente. O princípio do devido processo legal para a ministra Carmen Lúcia foi respeitado e, por isso, não poderia haver uma tentativa de se apresentar sucessivos recursos manifestamente protelatórios para se alcançar a prescrição e, com isso, não haver o cumprimento da pena a que foi condenado Luiz Estevão. Para o ministro Teori Zavascki, o pano de fundo de toda essa discussão seria um conflito eminentemente constitucional baseado em princípios. Existe o princípio da inocência, em que ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença que condenou aquela determinada pessoa, e com isso ela pode recorrer para tentar rever aquela condenação. Mas a apresentação de recursos sucessivos e com caráter
protelatório, como assim decidiu o ministro Dias Toffoli, e na iminência de se alcançar a prescrição, a decisão do ministro, veja, foi no dia 26 de setembro, no dia 2 de outubro deste ano, alcançaria a prescrição para aquela condenação. Então, ele continuaria sendo condenado, mas não cumpriria a pena em razão da extinção da punibilidade. E para o ministro Teori Zavascki, ele disse, o princípio da presunção de inocência não poderia, de uma certa forma, nesse caso em que se verifica essa tentativa de se protelar o andamento do processo, seria conflituoso com a garantia prevista na Constituição, por exemplo, como a duração razoável do processo, que foi inclusive um dos incisos inseridos no artigo 5º da Constituição pela emenda 45, além também de que nesse devido processo legal não se permitiria a utilização desses recursos de forma abusiva e de forma ilegal. Então, de toda forma, haveria um conflito de interesses, mas não poderia se respaldar no princípio da inocência para se alcançar o direito abusivo, não é? Então, há uma máxima no direito, um doutrinador que diz que o direito subjetivo resguardado pela Constituição não pode servir de escudo protetor para salvaguardar práticas ilícitas, e aqui no caso não seriam ilícitas, mas seriam abusivas. E com isso, por votação unânime, os ministros acabaram confirmando a decisão do ministro Dias Toffoli, seguindo a orientação jurisprudencial da própria Suprema Corte, no sentido de que, diante de recursos protelatórios, pode sim, monocraticamente, o ministro do Supremo decretar o trânsito em julgado daquele determinado processo e determinar a baixa com o início imediato do cumprimento da pena. Essa é uma jurisprudência firmada e que acabou sendo ratificada pelo plenário na quarta-feira por votação unânime. E nesta quinta-feira, os ministros do Supremo Tribunal Federal retomaram o julgamento dos 2 recursos extraordinários que tratam da tributação de cooperativas. Vamos rever na reportagem. Os recursos apresentados são relativos às contribuições de PIS, PASEP e COFINS sobre atos cooperativos e não cooperativos. Ambos foram encaminhados pela União e questionam acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que entendeu que os atos cooperativos não geram receita nem faturamento e, portanto, não deve haver incidência da contribuição sobre eles. Na sessão de ontem, advogados de cooperativas médicas e de trabalho alegaram que deveria haver distinção entre as cobranças. O relator de um dos recursos, ministro Dias Toffoli, enfatizou a diferença existente em relação às cooperativas envolvidas no processo e a dificuldade em distinguir a abrangência dos atos. A grande problemática está na abrangência do próprio conceito de ato cooperativo, tal como posto no 79, parágrafo único da citada lei. Dentre aqueles que laboram junto às cooperativas, há os que emprestam uma acepção muito ampla ao Instituto, colocando toda a sorte de situações sob esta rubrica. Outros há que restringem o conceito de ato cooperativo de modo a abranger somente aqueles praticados entre a cooperativa e os seus associados, sempre na busca dos objetivos colimados pelo empreendimento. E aqui estou a citar Carlos Valder Nascimento. Pois bem, há também aqueles que, apesar de reconhecer que o ato cooperativo se resume àqueles praticados entre a cooperativa e seus associados, atos internos, acabam por emprestar ao negócio jurídico firmado entre a cooperativa e terceiros, atos externos ou negócio meio, o mesmo tratamento tributário. A justificativa da última corrente parte da concepção de que o negócio interno ou negócio fim está vinculado a um negócio externo, negócio de mercado ou negócio meio. Este último condiciona a plena satisfação do primeiro, quando não a própria possibilidade de sua existência. Isso encontra-se em Valmor Frank, Direito das Sociedades Cooperativas. Uma outra definição se encontra em Marco Túlio, a incidência do ISS sobre atividades cooperativas. Diz este autor, o ato cooperativo é uma criação dos juristas da América Latina, preso à tradição conceitual dos atos jurídicos, como forma de descrição de uma situação própria sui generis das sociedades cooperativas, que longe está em constituir-se numa ficção abstrata, antes sendo, como toda boa ficção, selecionado pelo direito como a ele relevante. O dado fático de que se fala está exatamente na diferença entre o sócio de uma sociedade comum e o sócio de uma sociedade cooperativa.
Citou ainda a participação de cooperativas de crédito e de produtos agropecuários ao explicar que a definição de ato cooperativo faz parte do direito privado. O ministro aceitou o pedido da União para determinar a incidência do PIS/PASEP sobre os atos praticados pela cooperativa recorrida e pelos terceiros tomadores de serviços. No que concerne às cooperativas de trabalho na modalidade de serviço, a Instrução Normativa 635 de 2006 exclui diversas receitas, inclusive a dos ingressos decorrentes de ato cooperativo. Sem a norma geral que disciplinará o adequado tratamento do ato cooperativo, a partir do caso concreto, não vislumbro afronta ao princípio da isonomia, tampouco um desvirtuamento do valor garantido pelo 146(3)C da Constituição, naquilo que garante o direito, na sua concepção negativa, de impedir um tratamento gravoso ou prejudicial às cooperativas e respeitando-se igualmente as peculiaridades, e aqui reitero, respeitando-se igualmente as peculiaridades de cada cooperativa com relação às demais sociedades de pessoas e de capitais. Para o relator do segundo processo, o ministro Luiz Fux, a diferença na tributação não é sinônimo de privilégio. Também disse que a Constituição não deu imunidade às cooperativas e votou pelo provimento dos recursos. Acaso adotado o entendimento que as cooperativas não possuem lucro e faturamento, está se afirmando a sua imunidade tributária, com a ressalva de que não haveria autorização constitucional para tanto, violando a determinação constitucional de que a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade. Ao final, duas teses foram firmadas pelo plenário do STF, já que os dois recursos extraordinários tinham repercussão geral reconhecida. Eu me limitarei a dar provimento também a ambos os recursos, portanto, a decisão unânime da Corte. Permito-me, então, apenas agora já atendendo a uma sugestão do eminente decano de tentar declinar aqui a tese a qual chegamos neste julgamento. Com relação ao processo relatado pelo ministro Dias Toffoli, que é o RE 599362, a tese, salvo melhor juízo, é a seguinte: entendeu-se que incide o PIS/PASEP sobre atos ou negócios jurídicos praticados pela impetrante com terceiros tomadores de serviço. Portanto, isso atende à preocupação do ministro Roberto Barroso, que se trata aqui de cooperativas prestadoras de serviço, objeto da impetração, resguardadas as exclusões e deduções legalmente previstas. Ponto. Com relação ao brilhante voto do ministro Luiz Fux, também houve uma deliberação unânime da Corte no sentido de dar provimento ao recurso da União. E aqui também, salvo melhor juízo, a tese que Sua Excelência enunciou é a seguinte: são legítimas as alterações introduzidas pela MP 1858 de 99, no que revogou, ou no que revogaram, não é? A isenção da COFINS e PIS concedidas às sociedades cooperativas, e aqui talvez acrescentaria recorridas, não é? Para que não fossem, para que nós circunscrevêssemos a essas cooperativas. Revogou. No que revogou a isenção da COFINS e da PIS. Vossa Excelência depois enunciará isso de forma mais acurada em seu voto. Ainda na sessão desta quinta-feira, os ministros julgaram ações diretas de inconstitucionalidade que tratavam de vício de iniciativa, entre elas uma ajuizada pelo governador do Amapá contra uma lei estadual determinando a carga horária de cirurgiões dentistas. Segundo o governador, a competência para propor o projeto é do Poder Executivo e não dos parlamentares. Karina, voltando à questão das cooperativas rapidamente, foram duas ações. Dois recursos extraordinários. Dois recursos extraordinários, mais exatamente. Um dos mais discutidos foi o do ministro Dias Toffoli, a relatoria dele, mas também o recurso extraordinário do ministro Luiz Fux, de relatoria do ministro Luiz Fux, também importante a discussão. Eles estavam interligados. No caso do recurso extraordinário
do ministro Dias Toffoli envolvia justamente a incidência ou não incidência do PIS e da COFINS nessas operações realizadas pelas cooperativas, ao que o Supremo entendeu que, na relação com terceiros, deve incidir e deve haver o recolhimento dessas contribuições. No recurso extraordinário, relatado pelo ministro Luiz Fux, a questão discutida era se a medida provisória que teria revogado a concessão da isenção poderia fazê-lo em relação a uma lei complementar. Então, havia uma lei complementar que concedia uma isenção, veio depois uma medida provisória revogando aquela isenção. A pergunta era se dentro das espécies normativas previstas na Constituição é possível que uma medida provisória revogue um texto elaborado em sede de lei complementar. A discussão foi bastante rápida e, no caso aqui, os ministros entenderam que essa lei complementar, que teria sido revogada pela medida provisória, na verdade, ela tinha uma vestimenta, vamos dizer assim, ela tinha roupas de lei complementar, mas materialmente ela seria uma matéria veiculada ou que deveria ser legislada por lei ordinária. Então, não necessariamente a Constituição exigia para legislar sobre aquele tema um quórum específico, que é o quórum determinado pela lei complementar. Então, ela era formalmente uma lei complementar, mas materialmente uma lei ordinária. Assim o sendo, a medida provisória que a revogou não haveria qualquer tipo de ilegitimidade. E, com isso, a decisão do ministro Luiz Fux. Bom, destaques da semana, fechando, portanto, Karina, o início do mês de novembro. O mês continua, semana que vem tem mais, portanto, sessões do plenário do Supremo Tribunal Federal. Encontro marcado com as pessoas, nossos amigos da TV Justiça. Encontro marcado na quarta e na quinta-feira, ao vivo, no direto do plenário, e no final de semana com plenárias. Obrigado pela companhia. Continue conosco na TV Justiça.